Agora tá gravando para vocês aí, né? Tá, agora apareceu para mim que tá gravando aqui. Tá. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre genética microbiana. Então, só para começar, eu trouxe uma imagem aqui de um cromossomo de uma Escherichia coli. Então, ele tá a bactéria aqui no centro da foto, e aí o seu cromossomo ele está espalhado aqui ao longo da foto. Percebam que aqui mostra como esse cromossomo é grande. Então, como que ele cabe, então, dentro da célula, né? A gente sabe, e eu imagino que vocês lembram disso lá da biologia celular, que para ele ficar aqui dentro da célula, ele tem que estar super enovelado, super empacotado. Então, para ele caber aqui dentro, ele vai ter que estar em um super enovelamento. Então, ele vai estar bem compactado aqui dentro. No processo de replicação celular, ele vai ser desenrolado para haver o processamento desse material genético. Então, só para a gente ter uma ideia, que se a gente olhar aqui o tamanho do cromossomo, se a gente fosse pensar nele, o tamanho da célula, ele é milhares de vezes maior do que a célula. No entanto, ele dentro da célula, ele fica lá dentro porque ele está super empacotado. Então, só para a gente lembrar algumas questões que vocês já viram, para a gente falar um pouquinho sobre genética microbiana. Então, aqui a gente tem a primeira imagem dizendo o que é a genética. Então, é o estudo das semelhanças, né, daquilo que nos parece semelhante e daquilo que são as diferenças entre os seres vivos. Então, a cor do teu cabelo, a cor do cabelo do teu irmão, a cor, se é, né, que você tem um irmão, a cor dos teus olhos, a cor dos olhos do teu irmão, o tanto que você parece com teu pai, parece com a tua mãe, as diferenças e as semelhanças, né, aquilo que você tem de diferente, aquilo que você tem de diferente, de semelhante, são características que a gente herdou das nossas famílias e que são determinadas pela nossa genética. E a genética, ela vai estudar a hereditariedade, né? Aquilo que a gente traz das nossas famílias e a nossa variabilidade. Quanto mais os organismos fizerem reprodução sexuada, mais variável será. Então, traz também a questão da variabilidade. E a variabilidade é uma característica necessária dos organismos vivos, tanto para a sua a variedade é uma característica necessária dos organismos, tanto para sua constância, né? Por quê? Não só vale para ele poder se manter, né, para ele poder estar no meio ambiente, mas para ele manter ali constantemente. Então, para ele estar presente ali, para ele não ser extinto, é preciso que haja variabilidade, porque ao longo dos anos, muita coisa vai mudando, né? O clima, hora está mais quente, hora está mais frio, houve uma série de transformações ao longo dos anos na nossa forma de viver, na nossa forma de adaptar, que aí, se os organismos não tivessem sofrido variabilidade, talvez muitos deles não existissem hoje, né, da forma como eles existem. Então, e os micro-organismos, a gente sabe que é um dos organismos que mais sofreu variabilidade e mais se adaptou às mudanças, né, ao longo dos anos. A informação genética, de um modo geral, em uma célula, ele é chamado de genoma. E o genoma das células, ele inclui tudo aquilo que está no seu cromossomo, né, que é o material genético da célula, que a gente considera o principal material genético que a célula tem, e aí pensando nas bactérias, de um modo geral, é um único cromossomo, e existe também os plasmídios, que é material genético extracromossomal, e que faz parte da célula também. Alguns estudiosos também consideram, não como genoma da célula, mas como elementos genéticos que a célula tem. Eles falam também dos transposons, né, que são elementos que fazem transposição dentro do nosso DNA, e aí não acontece só com os micro-organismos, acontece conosco também. Parte do nosso cromossomo, eles fazem transposição dentro do nosso próprio cromossomo, é como se parte do nosso DNA, eles fizessem salteamentos dentro do nosso cromossomo, e alguns estudos já acreditam que 25% desses genes que fazem transposição dentro do nosso cromossomo seja responsável, por exemplo, por cânceres. Então, os transposons também são estudados como elementos genéticos, mas não incorporado ao genoma. E alguns estudiosos também chegam até a dizer que
Alguns plasmídeos não, alguns bacteriófagos também podem fazer parte desses elementos genéticos, porque por hora eles também podem carregar parte do cromossomo, como a gente vai falar daqui a pouco, mais à frente. Então, os cromossomos, como a gente já sabe, são estruturas contendo o DNA que transportam fisicamente toda a informação hereditária, e eles contêm os genes, né, que são pequenos fragmentos de DNA, se assim a gente pode dizer, que são segmentos que vão codificar produtos funcionais. E o que seriam esses produtos funcionais? Seriam ditas as nossas proteínas. Então, os genes são segmentos que vão codificar as proteínas. Peraí que passaram duas fotos, só um pouquinho. Tá. Não passou. Se a gente olhar aqui a estrutura do DNA, vamos lembrar um pouquinho aqui da estrutura, só para a gente lembrar como ele é formado. Então, o DNA, ele é uma molécula dupla fita, né? Aqui a gente tem uma representação assim, como se a gente tivesse uma célula, a gente tem genes, partes específicas do DNA, a gente tem o cromossomo aqui, que está mostrando, então a gente tem a célula, o cromossomo, o DNA e parte, né, como se tivesse aqui parte desse cromossomo representando os genes. A molécula, ela é formada de uma base nitrogenada, e aí no desenho de vocês aí é onde que está a parte dos nucleotídeos, tem a base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Então a gente tem uma base nitrogenada que algumas vezes elas são púricas e algumas vezes elas são pirimídicas, lembrando que elas podem ser com um anel, né, um anel como se fosse um hexano, e às vezes com 2 anéis para formar as bases. A gente tem um açúcar que ora que é uma pentose, que ora é uma ribose, outra, dependendo se for um RNA, a gente vai ter uma ribose, mas no caso do DNA especificamente, a gente vai ter uma desoxirribose e a gente tem um grupamento fosfato que vai estar também ligado a esse grupamento. Então, a gente tem uma base, no carbono 1 do açúcar, a gente vai ter a base ligada, e no carbono 5 a gente vai ter o grupamento fosfato ligado ao açúcar. Essas bases, elas são complementares, lembrando que a adenina sempre vai se parear com a timina no processo de replicação do DNA, e a citosina, ela vai sempre parear a guanina e vice-versa, né? Então, pensando que o contrário também é verdade, timina vai parear com adenina e guanina vai parear com citosina. As bases nitrogenadas, adenina e timina, elas têm 2 pontes de hidrogênio, que vão ajudar aqui na formação, né, no pareamento, e as bases citosina e guanina, elas têm 3 pares de ligações de hidrogênio para fazer o pareamento. Lembrando que essas ligações são extremamente importantes, porque elas, de certa forma, elas vão dar certa estabilidade a esse DNA. Quando a gente está em laboratório estudando, né, fazendo esse pareamento, fazendo a replicação de partes, de fragmentos de DNA no laboratório, sempre que a gente tem maior, no nosso, por exemplo, a gente pega uma sequência genética lá, um gene específico, se ele tiver uma sequência maior de pareamentos CG ou GC, ele é mais estável, ele é mais difícil de ser quebrado, enquanto a gente tem AT, ele é mais fácil, porque justamente por causa dessas duplas ligações, dessas 2 pontes de hidrogênio que tem aqui no AT, e aqui tem 3. Então, eu preciso de mais energia ou mais tempo, como tem ligações mais fortes, eu vou demorar um pouquinho mais para quebrar essas ligações aqui. Então, isso já é conhecido e sabe que é por isso que são importantes. Lembrando, né, que o DNA, ele vai fazer a sua ligação entre os pares de base. As fitas, elas são antiparalelas, né? Num sentido, ela é 3 linhas, 5 linhas, e no outro sentido, ela é 5 linhas, 3 linhas. Isso é importante. Outra questão, que no processo também, as fitas, o processamento do DNA, ele é um processo semiconservativo, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas lembrando que aqui a gente tem o DNA formado por esses componentes. Então, a gente tem os nucleotídeos que são importantes para a formação desse DNA. E lembrando lá que depois, quando for a vez de fazer a transcrição do RNA, nós vamos ter pequenas alterações aqui
que a gente vai falar a posteriori. Estamos aqui de novo mostrando, né, como está a fita de DNA, a estrutura do DNA. Então, a gente verifica mesmo que a própria composição, né, das fitas, elas estão alteradas. Se a gente olhar no verde mais claro, ela parece que está de cabeça para cima, né? Não sei se a gente pensar assim, mas vamos pensar que nos açúcares, né, a parte do oxigênio ela está voltada para cima, para o ápice, né? E a parte de verde mais escura, o oxigênio da pentose, ela está voltada para baixo. Então, a gente vê aqui as ligações, as pontes de hidrogênio, então, a adenina ligando com a timina. Então, aqui na pentose, a gente tem a primeira adenina ligada ao hidrogênio 1 e o grupo fosfato ligado ao carbono 1 e ao carbono 5 aqui, onde que está ligado o grupamento fosfato. E a gente vê o contrário também da outra fita. Isso também faz bastante diferença, especialmente na replicação, porque a gente sabe que como as fitas são complementares, a gente sabe que o processamento, a replicação do DNA, ela vai acontecer também de forma diferenciada em ambas as fitas. Uma vai ser um processo que a gente chama de processo contínuo e um processamento da outra vai ser descontínuo. Então, aqui é só para mostrar que as fitas, elas são complementares. Então, onde houver a timina, a gente vai haver a ligação de um nucleotídeo de adenina. Onde tiver citosina, vai haver ligação de um nucleotídeo de guanina e vice-versa. Lembrando que o fosfato é super importante para o processamento, porque o DNA, ele vai, para acontecer a replicação do DNA, é preciso de energia, e essa energia vai vir desses grupamentos fosfato. Lembrando aqui, né, que o que a gente já sabe há muito tempo, que o genótipo de um organismo é a sua composição genética, é a informação que vai codificar todas as características particulares do organismo. Então, é no genótipo em que vai estar todas as características. E o fenótipo, ele vai referir a propriedades reais expressas com a capacidade do organismo de realizar uma reação química em particular. Ou seja, a gente sempre fala que o fenótipo é a manifestação do genótipo, e muitas vezes a gente verifica isso em laboratórios, a gente verifica muito isso, por exemplo, eu coloco uma bactéria, por exemplo, para crescer a 30 graus, ela expressa determinado tipo de gene e ela vai crescer ali e vai formar colônias azuis, né? E aí, se eu aumentar a temperatura para 37 graus, ela vai expressar um outro grupo de genes e que vai me dar a cor vermelha. Então, isso vai mostrar como que o genótipo vai se expressar. E molecularmente, a gente fala que o genótipo de um organismo é a sua coleção de genes. Tudo que tem nesse organismo está expresso em genes, né? Então, eu posso ter um gene que codifica para a proteína A, um gene que codifica para a proteína B e um gene que codifica para a proteína C. E o fenótipo é essa coleção de proteína, é a proteína A, a proteína B e a proteína C. É como que vai ser expresso esses genes. Quando a gente fala do genoma bacteriano, né, genoma de uma célula bacteriana, então, a princípio, tá? Depois eu vou mostrar uma tabelinha que diz que não é exatamente, existem algumas pequenas exceções, tá? Mas, de um modo geral, o genoma bacteriano, ele é cópia única, então, a maioria das bactérias, 99,9% das bactérias, eles possuem apenas uma cópia de DNA, e essa cópia, ela é circular. Então, normalmente, tá? Então, 99 vezes também, 99,9% das vezes, esse genoma, ele é circular e muito, muito, muito raramente, ele pode ser linear. Algumas espécies, né, também possuem as porções de plasmídios, as porções extracromossomais de plasmídios, e esses plasmídios são importantes para essas bactérias que possuem. E esse plasmídio, a sua transferência é horizontal e a gente vai falar daqui a pouco. E aí a gente vai falar daqueles plasmídios que são conjugativos e não conjugativos. Plasmídios conjugativos são aqueles que são capazes de transferir o material genético dele para outra célula, ou seja, é aquele que é capaz de, ao encontrar uma célula receptora, ele é capaz de
transferir o seu plasmídio, cópia do seu plasmídio para aquela célula receptora. E aqueles não conjugativos são aqueles plasmídios que são aqueles que não são capazes de ser transferidos para outras células. Então, aqui a gente tem um DNA bacteriano, então o cromossomo e os plasmídios. Lembrando também que as bactérias elas podem ter uma cópia de plasmídio, 2 cópias, aí vai depender do tipo de bactéria. Tem bactérias que podem até ter 8 cópias de plasmídio, mais cópias, e aí existem plasmídios para resistência, existem plasmídios para fazer o processo de conjugação, e a gente vai falar um pouquinho também. E aí aqui tem uma tabelinha mostrando o que a gente estava falando, qual é o tamanho, né, do cromossomo bacteriano, como ele está formado, qual é o número. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma bactéria chamada Borrelia, que ela é a causadora da doença de Lyme, que vocês vão estar falando mais à frente, né? É uma das doenças que vocês vão estar dando ênfase no trabalho de vocês, e que ela tem um cromossoma que é linear, então o cromossomo dela não é circular, e ela tem uma cópia. E aí depois a gente tem uma outra bactéria que é a Rhodobacter, né, que ela é mais ligada com bactérias que são bactérias fotossintetizantes, mas ela não está relacionada com doenças causadas em humanos, mas ela tem 2 cromossomos circulares. Então, são aquelas pequenas exceções que eu falei para vocês. Nem todas são cópia única e nem todos são circulares. Então, existem alguns casos em que o cromossomo é linear e existem alguns casos em que a bactéria tem mais de um cromossomo. E aí, depois aqui tem as bactérias, aí depois tem aqui as arqueas mostrando, né, como elas são. Então, aqui tem toda circular, e abaixo aqui tem alguns exemplos de eucária e mostrando quantas cada uma delas tem, cada organismo tem. Como que acontece o processo de replicação? Então, para a gente lembrar lá do processo de replicação. A gente já falou que o DNA é só... Gente, assim, aqui é só para a gente relembrar, tá? O processo lá que vocês já fizeram lá na biologia celular. Então, o DNA, o material genético do micro-organismo, ele vai precisar passar por um processo de replicação, transcrição e tradução. Então, o DNA vai ser replicado, uma cópia desse DNA vai servir de molde para transcrever o RNA, e depois, no processo seguinte, vai ser formado as proteínas, vai ser traduzido, esse RNA vai ser lido e vai ser traduzido em proteínas. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, só lembrando que os genes, eles têm regiões que são codificadoras para a proteína A, para a proteína B, então mostrando aqui qual a diferença. Eu posso ter 2 regiões, mas que transcrevem para e traduzem para proteínas diferentes. Então, eu tenho o gene A que codifica a proteína A e tenho o gene B que codifica para a proteína B. Imagina que eles são completamente diferentes. Então, só mostrando aqui como esse processamento pode acontecer em procariotos. Então, a gente já falou que a replicação da bactéria, ela é um processo por fissão binária, na maioria das vezes. Os micro-organismos, eles apresentam elevada velocidade metabólica para fazer esse processamento. Então, uma Escherichia coli, ela faz 3 gerações por hora, então ela é capaz de se multiplicar. Se você tem uma célula, depois de 1 hora, depois de 20 minutos, você tem 2, depois de 40 minutos, você tem 4, e depois de 1 hora, você já vai ter 8 células. Agora, imagina se você tem isso em milhões, né? Então, depois de 1 hora você tem 1 milhão, depois de 1 hora você tem 2, depois de 1 hora você tem 8 milhões. Então, o processo é muito rápido. A velocidade que as bactérias fazem o processo de replicação é muito grande. Em algumas horas, elas podem ter várias gerações. Então, é importante isso, por quê? Porque isso vai nos mostrar que se a gente tem, por exemplo, um paciente que está com determinada infecção, se ele está com determinado problema, se ele não for tratado rapidamente, o processo de replicação desse micro-organismo é muito grande. Uma bactéria que é menos, que não causam grandes problemas, que às vezes vai causar ali uma dor de barriga, uma febre, ela vai ser mais facilmente resolvida. Mas uma bactéria que seja altamente virulenta, altamente infecciosa,
ela vai causar problemas muito graves em curto período de tempo, tá? Então, existem algumas bactérias aí que, ao longo das aulas mais à frente, vocês vão verificar que elas causam sérios problemas e que o processo de replicação, isso vai fazer com que elas se repliquem muito rápido, e se o tratamento não for efetivo, ou se a pessoa não for tratada, e se o tratamento não for efetivo, elas podem vir a ter complicações mais sérias e, em alguns casos, inclusive, vir a óbito por causa da rapidez com que esses micro-organismos eles se multiplicam. Espera aqui, toda hora eu tô batendo a mão aqui. Aqui a gente vai ter a replicação em procariotos. Como a gente disse, né, que a replicação, ela como eu já disse, que o procarioto, ele tem um DNA circular, então a replicação, ela vai ter que começar em algum lugar, tá? Então existe um local específico no DNA, que é o chamado de ORC, ou ao ponto de origem da replicação, em que a replicação do DNA vai começar. Então, a partir do momento que a célula entender que ela precisa replicar, né, e aí isso existem sinalizadores na própria célula que vai dizer quando é que vai replicar, então o processo ele vai se iniciar numa posição específica da célula, numa posição específica do cromossomo, que vai chamar a região, a origem de replicação, e aí vai começar a replicação. Lembrando que, como esse DNA ele está supernovelado, a primeiro ponto que vai ter que fazer é que esse DNA vai ter que ser, como se diz popularmente, ele vai ter que ser afrouxado, ele vai ter que ser super desenovelado, ele vai ter que sofrer um desenovelamento, ele vai ter que, como se fosse afrouxar as suas fitas para que aconteça o processo de replicação. E nesse processo de replicação, existe uma série de enzimas, né, que vai fazer esse processo. E aí a gente verifica aqui, logo de início, que as fitas elas foram abertas, e depois eu vou voltar lá a mostrar uma tabela como que vai acontecer, mas deixa eu só lembrando aqui, e aí eu estou lembrando mesmo, né, no processo, mas como é o DNA bacteriano, então o processamento ele vai acontecer simultaneamente nas duas fitas, né? O DNA ele vai abrir uma origem de replicação e vai começar a replicação nas duas fitas. Como as fitas elas são complementares e são antiparalelas, o processamento de uma fita vai acontecer mais rapidamente do que a outra. Por quê? Porque na fita contínua, naquela fita que for 3 linhas, 5 linhas, a replicação acontecer no sentido 3 linhas, 5 linhas, o processo é contínuo e aí o DNA ele vai começar num ponto de origem e vai replicando até chegar na terminação. Naquele que é 5 linhas, 3 linhas, o processamento vai acontecer de forma mais lenta. A gente vai ter vários inícios, né, vários primers, vários iniciadores que vai iniciar em várias e o DNA possa ser replicado. E como ela é semidescontínua, depois a gente vai precisar de enzimas e de outros processos para que aconteça a ligação desses fragmentos, né, e o processamento desse DNA. Aqui só uma brincadeira, tá? Eu vou voltar depois para a replicação, tá? É só uma brincadeira para a gente lembrar que a replicação ela acontece sempre na direção 5 linha, 3 linha. O processo, só para a gente lembrar que ele é semiconservativo, ou seja, o que significa isso? Que o DNA ele vai ser replicado sempre usando como fita o molde do DNA da célula bacteriana. Então, ao abrir o DNA, ele vai servir de molde. Então, uma fita do DNA vai ser da nova molécula de DNA vai ser nova e uma fita vai ser velha. O DNA que ficar na célula bacteriana, uma fita será nova e uma fita será velha. Ele é uni ou bidirecional, no caso das nossas bactérias que a gente está fazendo aqui. Ele é bidirecional, então vai acontecer ao mesmo tempo em ambas as direções. A direção da replicação é sempre no sentido 5 linha, 3 linha. E
vai acontecer uma semidescontinuidade da replicação. Por quê? No processamento, a replicação, uma vai ser contínua e a outra vai ser descontínua. Então, um vai ser mais rápido. No processamento da direção 5' 3', que a DNA polimerase lê mais de forma contínua, o processo vai ser contínuo. Naquele que ela lê de forma descontínua, então o processo vai ser descontínuo. Então, a direção é sempre 3', 5'. E aí, a gente tem aqui a fita de DNA. Então, a replicação do DNA em procariotos. Então, primeiramente, a dupla hélice de DNA, ela, que é a chamada parental, ela vai se separar à medida que as ligações de hidrogênio fraco entre os nucleotídeos das fitas opostas se rompem em resposta à ação de enzimas de replicação. Então, a primeira coisa, o DNA, ele sentiu, né, a célula indicou, sinalizou que o DNA vai ser replicado, então a primeira coisa que vai ter é sofrer um afrouxamento, vai iniciar, vai ter uma origem de replicação, e essa origem na célula, ela vem na célula bacteriana, ela já é muito conhecida, ela já é bastante estudada, existe uma sequência de fragmentos ali, de nucleotídeos ali naquela região, que já é bastante estudado, que diz onde que está essa origem de replicação. Aí, a partir do momento que houver essa origem de replicação, essa fita ela vai começar a se afrouxar, e aí essas pontes de hidrogênio, essas ligações aqui, elas vão começar a ser quebradas. A ligação de hidrogênio se forma entre novos nucleotídeos complementares e cada fita de molde vai formar os novos pares de DNA. Para que essa replicação aconteça, existem enzimas que vão manter essa ligação aberta, existem enzimas que vão trazer esses nucleotídeos, vão parear aqui, e existem enzimas que vão catalisar essas ligações. Então, as enzimas que vão catalisar a formação do açúcar fosfato entre os nucleotídeos de cada sequência, e existem enzimas depois que vai vir ligando aquilo que ficar faltando. E também, por exemplo, tem uma DNA polimerase, que é a DNA polimerase 3 em procariotos, que vai trazer, né, que vai fazer com que esses nucleotídeos eles sejam aqui pareados, que vai fazer toda a leitura e vai fazer com que eles sejam trazidos até aqui e sejam colocados nessa fita. Existem DNAs que vão vir aqui checar se está certo, vai fazendo uma correção nessa leitura, né? Para verificar assim, ó, no lugar aqui do A, foi colocado um T, no lugar do T foi colocado um A. Ah, não, teve um probleminha aqui. Então, existem algumas enzimas que vão aqui e vão fazer esse pareamento, que vão fazer essa correção, vai fazer essa leitura para evitar erros no DNA. Mas, como o processo é muito rápido e acontece numa velocidade muito grande, e o DNA, por mais que pareça pequeno, ele é grande, algumas vezes vai acontecer alguns erros, e a própria DNA polimerase, que faz esse processo de correção, não vai conseguir fazer essa leitura e corrigir. Então, por isso que algumas vezes acontece o processo de mutação, porque, embora o processo seja bastante eficiente, algumas vezes vai haver erros na leitura e erros na correção desse processamento. Aqui, então agora nós vamos falar um pouquinho das enzimas que estão envolvidas. Então, existe uma série de enzimas que vão estar envolvidas com esse processamento. Algumas delas são mais importantes aqui que eu vou dar destaque. Então, a primeira das enzimas que é importante falar no processamento, na replicação do DNA, é a DNA-girase. Ela vai, primeiramente, relaxar aquele superenovelamento acima da forquilha da replicação. Ou seja, o DNA está superenovelado e, se ele não abrir, não é possível fazer o processamento, a replicação desse DNA. Então, é preciso que uma enzima ela esteja relaxando, fazendo com que esse DNA ele torne-se mais relaxado, menos enovelado, e ele possa manter assim, esse DNA aberto para que aconteça o processamento desse DNA. Aqui existe a DNA ligase, que ela vai formar ligações covalentes para ligar as fitas de DNA. E ela também vai ligar os fragmentos de Okazaki, os novos segmentos de reparação de excisão. Então, primeiro, ela vai ligar as fitas umas às outras, vai fazer o processo de ligamento das fitas de DNA. Além disso, naquela fita descontínua, vai haver alguns fragmentos, alguns espaços na fita descontínua que, entre uma leitura e
um primer ser ligado e ser a fita ser duplicada entre um pedaço de gene e outro pedaço, vai ficar fragmentos, vai ficar como se fossem espaços vazios, que vão ser ligados com fragmentos de Okazaki. Então, são pequenos fragmentos que vão ser colocados ali para fechar aqueles espaços. E quando a DNA polimerase, que faz o processo de reparação do DNA, se ela encontra pequenos locais em que o par de base ou pequenos fragmentos foram colocados erroneamente, ela vai fazer um processo de excisão ali e vai fazer o reparo naquele local. Então, ela vai tirar a DNA polimerase, vai reparar aquele local. E aquele local, se tirar 2, 3, 4 pares de base, vai ficar em espaços vazios. Então, a DNA ligase vai vir aqui e vai ligar aqueles locais, aqui onde que tem problemas, e ela vai reparar aquele espaço que ficou vazio ali. A DNA polimerase, ela vai sintetizar o DNA e vai corrigir e reparar. Então, assim, existem várias DNAs polimerases. A DNA polimerase 3 de procarioto é a que é responsável pela síntese. Existem outras que vão corrigir e que vão reparar o DNA. Tá? Não é aqui, o nosso foco não é aqui ficar dizendo 3, 4, 5, 10 DNA polimerase. Não, a nossa ideia é dizer que ela faz a síntese, que existem DNAs polimerase específica para corrigir quando essa síntese está errada e reparar esse DNA para que ele não tenha problemas no seu processamento, para que ele não seja processado de forma errônea. Vai acontecer erros? Vai, mas existem a DNA polimerase para corrigir a maioria deles. É lógico, se for um DNA que está muito exposto a condições que façam com que ele sofra as grandes mutações, vai ser difícil fazer o reparo. Mas em condições normais, um ou outro problema vai passar, mas a maioria deles vão ser corrigidos pela DNA polimerase que faz essa correção. Existem algumas endonucleases que cortam o esqueleto de DNA em uma fita de DNA e facilita o reparo e inserção. Então, se houver problemas no DNA, essa endonuclease ela vai chegar ali, vai fazer o reparo, vai cortar a fita de DNA para que haja o reparo dessa fita. Algumas exonucleases, ela vai cortar o DNA em uma extremidade exposta que vai facilitar o reparo. Então, existem as endo e as exos que vão fazer esse processamento, vão cortar o DNA, algumas na fita e outras nas extremidades dessas fitas para fazer o reparo. A helicase é que vai desnovelar, então a gente tem a DNA girase que vai fazer com que haja um relaxamento e a helicase que vai fazer com que o DNA se desenovele da dupla fita para que ocorra o processamento. Em alguns casos, tá? Só para falar aqui, a metilase, ela vai adicionar grupo metil às bases selecionadas à nova fita de DNA. Por quê? Porque precisa muitas vezes que esses DNAs eles estejam metilados para que aconteça o processamento. No caso aqui da fotoliase, ela utiliza a energia da luz visível para reparar os dímeros de pirimidina induzido pela luz UV. Então, lembra lá quando a gente falou de luz UV, que muitas vezes no processamento do DNA, se o DNA for submetido à luz UV, pode ser induzido os dímeros de pirimidina. Se for numa quantidade razoável que possa ser reparado, essa fotoliase ela pode chegar ali e reparar esses dímeros. Lógico que em condições extremas, essa fotoliase não vai dar conta de reparar esse DNA. Então, o DNA, a bactéria, ela pode vir a morrer porque tem tantos danos nesse DNA que essa fotoliase não vai conseguir reparar esses danos. Mas em condições em que aconteça em pequenas concentrações, em pequenos problemas, ela pode vir ali a fotoliase e reparar esses dímeros de pirimidina. Então, ela vai ler, vai verificar que está errado, vai retirar, e aí, de novo, vai ser processado, o DNA novamente vai ser processado de forma correta. A primase é aquela que produz os iniciadores, né, de RNA, os chamados primers, e eles são produzidos a partir da fita molde de DNA. Então, são pequenas sequências de RNA que vão dar início ao processo de replicação. No caso da fita contínua,
apenas um primer é suficiente para fazer o processamento. Naquela que são descontínuas, então, serão vários primers para dar início à replicação em vários pontos do DNA para que ele possa fazer a sua duplicação. Algumas isozimas, ou seja, enzimas de RNA que vão remover introns e processar os exons conjuntamente, isso aqui é específicos de RNA de células eucarióticas, né? As células bacterianas, elas não têm introns e nem exons, e aí no caso das células de eucariotos, os introns eles vão ser removidos para que o RNA possa ser lido de forma correta, né? Para que as proteínas possam ser formadas de forma correta. E vão processar os exons. Lembrando que introns são regiões que não formam nenhum produto específico, né? São regiões que não são que não formam uma proteína ou o que a gente chama, né, de produto. Então, são partes dos genes que, ao serem lidos, não formam nenhuma proteína. A RNA polimerase, né, que faz a cópia do RNA a partir do molde do DNA. Então, a gente tem a DNA polimerase que vai duplicar o DNA e a gente tem a RNA polimerase que vai fazer a cópia do RNA, que depois será o RNA mensageiro, e a partir de uma fita molde do DNA. A gente tem algumas proteínas que vão remover intros e processar os exos conjuntamente, que são essas snRNP. A gente tem as topoisonomerases, que vão também fazer um desenovelamento acima da forquilha de replicação, que vai também separar o DNA circular no final da replicação. E a gente tem aqui as enzimas, as transposases, que são aquelas enzimas que vai cortar o esqueleto de DNA formando o tal dos transposons, tá? Então, são alguns elementos, algumas enzimas que vão ajudar no processamento. Então, se a gente fosse estudar mais a genética em si, existem outras enzimas que também são importantes. Mas o importante é a gente saber o quê? Que existem enzimas que vão atuar ali abrindo o DNA, existem enzimas que vão fazer com que esse DNA ele se mantenha aberto no processamento, existem enzimas que vão trazer os nucleotídeos, né, para fazer o pareamento de bases. Para que esse nucleotídeo esse DNA seja sintetizado, eu preciso primeiramente de uma primase, um primer, um iniciador, para poder começar a fazer essa leitura e a inserção desses nucleotídeos. Eu preciso de enzimas que chegam ali e chequem, né, façam uma checagem desse DNA, né, para saber se tá correto, se todos os todos os nucleotídeos foram colocados corretamente ali. Eu preciso de enzimas que na fita descontínua chega ali e mostre que a fita está faltando pedaços, né, que a fita ela está descontínua, que existem pedaços da fita que não tem pares de base, então elas vão chegar ali, vão complementar, vão colocar esses fragmentos de Okazaki para complementar essa fita. Existem enzimas que vão ligar esses pontos, né, que estão faltando, para que esse processamento aconteça. Isso pensando no DNA. E existem depois as enzimas também que vão ajudar no processamento do RNA até a formação dessas proteínas. Quando a gente sai da questão da replicação do DNA e vai para a transcrição do RNA, a gente sempre fala que o DNA, ele vai ser, a gente sabe disso, que o DNA ele vai ser formado a partir de uma fita do RNA, do DNA. Eu gosto mais de, quando eu dou essa aula na sala de aula, porque eu gosto de ir ao quadro mostrar. Então, no processo de transcrição, o DNA ele tem duas fitas, imagina assim, que imagina que você tem duas fitas até a fita de cima, né? Imagina que a fita de cima e a fita de baixo. A fita de baixo, ela vai ser usada, suponhamos, tá? Que a fita de baixo vai ser usada como molde para fazer o RNA. O RNA, ele é quase uma cópia da fita de cima. Pensa comigo. Se você estiver lá na fita de baixo, uma citosina, na fita de cima você tem o quê? Uma guanina. O que você vai ter no RNA? Uma guanina, tá? Então, a fita de baixo vai ser o molde, a fita de cima do DNA é quase que uma leitura exata do RNA. Qual é a diferença? A diferença é que no lugar onde que a gente tinha timina, a gente vai ter uracil, porque o RNA ele não tem timina, então ele tem uracil.
Lembrando também que o RNA é uma fita simples e que, para acontecer o processamento, a transcrição do RNA para tradução de proteínas, a gente precisa de que 3 tipos de DNA específicos estejam acontecendo dentro da célula. 3 tipos de RNA, eles com funções diferentes. Então, a gente tem o RNA mensageiro, que vai especificar a sequência de aminoácidos que essa proteína vai ter. Então, ele vai ler ali em trincas, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, e vai dizer a sequência de aminoácidos que tem nesse RNA e que vai formar uma proteína. Então, eu posso ter um RNA, 2 RNAs, 10 RNAs, 20 RNAs mensageiros, e eles vão trazer para mim, vão codificar 20 sequências diferentes para produzir 20 proteínas diferentes. Nós temos o tRNA, que é o RNA transportador ou RNA de transferência, que ele vai usar a informação contida no RNA mensageiro e vai traduzir essa informação em sequências de aminoácidos, e aí a gente vai verificar isso numa imagem, e depois a gente tem o RNA ribossômico, que vai formar, né, que são aquelas estruturas que formam responsáveis, que formam ribossomos responsáveis pela tradução de RNA em proteínas. Então, aqui a gente tem a transcrição do DNA. Então, imagina aqui, então daqui dá para ver melhor. Então, você tem aqui a fita, a fita de DNA. Então, se a gente começar aqui de baixo para cima, aqui onde tem as primeiras complementariedades. Então, a gente tem uma timina, uma adenina, e do outro lado nós vamos ter o quê? Então, nós temos uma adenina também. Então, o DNA que está aqui embaixo, ele é uma cópia muito parecida com o RNA mensageiro. Então, tem aqui, timina, adenina. Quem que parearia aqui com o outro DNA? Seria a adenina. Então, a cópia é muito parecida. A única diferença é que onde a gente tem adenina, nós vamos ter o quê? No RNA mensageiro, uma uracila. Então, é como se a fita de DNA, ela é uma fita complementar ao RNA. A fita de RNA, ela é complementar ao DNA. Então, por isso que ela é usada como molde. Então, aqui a gente tem o processo de transcrição do RNA. Então, o DNA vai ser usado como molde para a formação do RNA mensageiro. Então, a RNA polimerase, ela vai se ligar. Ô, pessoal, espera só um pouquinho que alguém bateu na porta da minha casa, eu vou falar o que que é, tá? Só um minuto.
Pessoal, desculpa, tá? Eu fiz assinatura de livros para o meu filho, para incentivar a leitura, e o cara vem sempre de madrugada, cedo. Desculpa, então vamos voltar lá. No processo de transcrição do DNA, do RNA, tá? A primeira enzima, a coisa mais importante que a gente tem é a enzima RNA polimerase. Então, lembrando lá que a enzima, ela precisa primeira coisa que ela precisa entrar é em contato com um local chamado promotor, que é onde vai acontecer o início da transcrição, em que a enzima vai se ligar para acontecer o início do processamento desse RNA mensageiro. Então, a enzima vai ligar ali no promotor, e se esse promotor, vou voltar, peraí. Se esse promotor estiver livre, se a enzima entender, né, sinalizar ali que está pronto para acontecer o processamento da transcrição desse RNA, então esse promotor vai estar livre e ela vai acontecer o processamento. Então, a enzima vai começar a ler e vai acontecer a replicação a partir do início do gene, que é onde que é o promotor. Então, a enzima vai ler toda a fita de DNA e vai começar a replicar, fazer a transcrição do RNA mensageiro. E aí, o RNA ele é sintetizado por um pareamento complementar de bases dos nucleotídeos livres com as bases de nucleotídeos da fita do DNA. Essa síntese ela vai acontecer ao longo do RNA, do DNA, até que chega uma hora que a enzima, a RNA polimerase, ela vai achar um local de terminação da replicação. E aí a gente vai ver que daqui a pouco eu vou mostrar também que o código genético, no nosso código genético, existem alguns locais que é indicativo de terminação da replicação. Então, a RNA polimerase, assim que ela chegar no local de terminação, que ela encontrar os genes, né, que vai dizer para ela, ó, acabou, aqui não tem mais como replicar, aqui é o final da replicação, ela vai se deslocar, a RNA polimerase vai se deslocar, e o RNA vai ficar pronto, e o DNA vai ser novamente fechado, né? A fita de DNA, ela vai ser novamente fechada, e o RNA está pronto. Para que aconteça essa terminação, é preciso que a enzima RNA polimerase, ela encontre um desses locais aqui, onde que está escrito aqui, ó, o local de terminação, que um dessa trinca de nucleotídeos que ela pode encontrar é UAA, né, que indica local de parada, UAG, ou outro local que é a UGA, que são três terminações, três indicativos de terminação da enzima RNA polimerase. Então, quando a RNA polimerase encontrar dessas três origens de terminação aqui, ela vai parar a replicação. E sempre que ela iniciar a replicação, na maioria das vezes ela vai encontrar essa sigla UAUG, que é formado principalmente pelo aminoácido metionina, que vai iniciar a replicação. Então, existem aqui locais onde ela inicia a replicação e locais onde ela ensina terminação. E isso pode acontecer porque ela realmente teve um produto final, né? Ela realmente fez o RNA mensageiro, ele está apto para tornar-se uma proteína funcional, ser traduzido em uma proteína funcional, ou aconteceu algum problema no processamento desse RNA, ou algum problema na produção desse DNA, e aí, no processamento desse RNA mensageiro, a produzir uma proteína que vai fazer produzir uma sequência de bases que vai fazer com que isso aconteça. Pode, por exemplo, acontecer por um processo de mutação, né? Então, o gene sofreu uma mutação, o DNA sofreu um processo de mutação, naquele local ali é encontrado essa trinca de nucleotídeos aqui, trinca de aminoácidos aqui, e aí vai acontecer a trinca de nucleotídeos para formar um aminoácido, e aí ele entende que ali terminou. Pode ser uma terminação
abrupta, tá? Não necessariamente depois formar uma proteína funcional, mas a partir do momento que a RNA polimerase encontrar essas pares aqui de base, ela vai entender que teve um problema ou que é para terminar. Ou seja, acabou o gene, acabou a produção do RNA mensageiro, então agora está pronto para formar a proteína. Não necessariamente vai formar uma proteína funcional, na maioria das vezes sim. Lembrando, né, que o nosso, aqui tem uma imagem mostrando quais são as trincas, né, os códons que vão formar aqui os aminoácidos. A gente sabe, a gente sempre ouviu falar isso, que o nosso código genético é degenerado. Por quê? Porque para formar um mesmo aminoácido, alguns códons formam o mesmo aminoácido. Só pegar aqui em cima, ó, nós temos fenilalanina, fenilalanina. Depois nós temos 6 códons que produzem leucina, né? Então, esses mesmos 6 códons, de diferentes maneiras arranjadas, eles vão produzir leucina. Se a gente verificar aqui, ó, tem 4 códons aqui que está mostrando que produzem serina, 4 códons que produzem prolina. Aqui mais 4 que produzem alanina, 4 que produzem valina. Então, existem muitos códons para produzir o mesmo tipo de aminoácido. Então, a gente diz que que o nosso códon é degenerado porque vários códons produzem o mesmo aminoácido. E aí, a partir do momento que a gente tiver um RNA mensageiro, agora nós podemos ter um RNA que possa produzir uma proteína. E aí, a proteína ela vai ser num processo de tradução, ou seja, a partir do momento que esse RNA mensageiro ele for lido, os seus códons forem lidos, eles podem ir produzindo, eles podem ser lidos e podem produzir uma nova proteína. Então, o RNA transportador, ele vai ter uma sequência de anticódons e vai trazer aqui, vai ser o local em que ele, ao ler o RNA mensageiro, o transportador vai trazer os anticódons para a formação dessa proteína. Então, as proteínas, elas são formadas de aminoácidos, esses códons, a trinca, né, que a gente fala, a cada 3 códons vai produzir um aminoácido, e à medida que esses aminoácidos, esses RNA mensageiros forem lidos, essas trincas forem lidas, esses códons foram lidos, a gente vai ser colocados os aminoácidos aqui para formar uma nova proteína. E aí, essa nova proteína, ela vai ser baseada na sequência de códons que o RNA mensageiro traz. Então, ele pode ser para a proteína A, proteína B, proteína C. Aquilo que for lido, né, do RNA mensageiro vai ser transformado numa proteína, na maioria das vezes, numa proteína que é chamada de produto, proteína funcional. O que traz variabilidade em procariotos, né? Por que os procariotos eles precisam de variabilidade? A gente já disse que essa variação genotípica, ela vai acontecer de 2 formas dentro dos procariotos. Ou ela vai acontecer, né? Não só nos procariotos, nos organismos em geral. Ou elas vão acontecer por mutação, né? Sofreu uma mutação aleatória, a mutação, muitas vezes, que vai alterar a sequência de gene, alterar uma proteína, mudar a função dessa proteína, fazer com que essa proteína seja mais ou menos funcional. Por exemplo, a proteína produzia lactose em grande quantidade, agora ela não produz mais, produz lactose em menor quantidade, produz a proteína X lá. As mutações podem fazer alterações nessas sequências e no caso das mutações benéficas, naquelas que não, ou maléficas, aquelas que não levam a bactéria à morte, elas vão sofrer pequenas alterações, mas que a bactéria ainda vai morrer, vai continuar vivendo. Ela não vai causar, ela pode sofrer alterações pequenas, mas que não vai levar à sua extinção, à sua morte. Em outros casos, o que vai acontecer é recombinação genética para acontecer a variabilidade. E nessa recombinação, alguns elementos genéticos encontrados, contidos em 2 genomas diferentes, eles são reunidos em uma única unidade e vai fazer uma nova combinação de genes. E que vai provocar alterações mais significativas nessa bactéria.
dentre as mutações, a gente pode ter aquelas que são consideradas benéficas, né? Traz uma vantagem a mais. E aí pode ser tanto para o micro-organismo, né? Ou do ponto de vista, depende do ponto de vista, né? Do nosso ponto de vista. Eu estou trabalhando com uma bactéria, ela não expressa determinado gene, ou ela expressa muito fracamente. Eu quero que ela produza uma enzima X e ela produz uma concentração muito pequena. Então, ela sofre uma mutação e agora ela começa a expressar essa enzima em maior quantidade. Do ponto de vista nosso, do meu ponto de vista, é uma vantagem. Então, eu fiz com que ela expressasse aquela enzima em maior concentração. Então, é uma vantagem. Mas pode ser vantagem também para a bactéria, tá? No sentido de que a expressão de um gene confere para ela maior virulência, maior poder de infecção. Então, isso também pode ser fatores para a bactéria. Quais são as desvantagens? As mutações, dependendo do tipo de mutação, ela pode levar o micro-organismo a produzir uma substância que ela perder aquela capacidade de produzir determinada substância. Então, ela produzia enzima X e agora ela não produz mais. Tá? Então, isso pode ser uma desvantagem. E pode ser mutações que levam à letalidade da célula. Então, muitas vezes, as variações genéticas também podem levar a essa letalidade. Então, as mutações podem acontecer também e levar à morte do micro-organismo. Eu acho que vocês, né, já estudaram bastante isso, mas só para a gente lembrar também que as mutações, elas podem causar mudanças na sequência de nucleotídeo e elas podem ser de vários tipos. Por exemplo, substituição de base, troca de uma única base lá no DNA. Então, eu troquei, no lugar de colocar uma citosina, eu coloquei uma guanina, tá? Então, eu troquei uma única base, isso pode ser percebido pela célula ou não. Haja visto que o código é degenerado, então, às vezes, um único par de bases não vai fazer alteração, né? Porque, como o código é degenerado, talvez aquela única mutação que aconteceu ali vai ler para o mesmo aminoácido. Então, essa substituição de base, ela não vai ser sentida pela célula ou não vai ser uma questão muito importante. A mesma coisa, mutação de remoção. Remoção de uma base, né? Se você remove uma única base, muitas vezes ela pode ser percebida, né, pela célula, pode fazer uma alteração, ou não, porque como o código é degenerado, essa única mutação muitas vezes pode ser que não altere. Adição ou perda de bases, né, e isso leva a proteínas não funcionais, né, se perder mais de uma base, perder 2, 3 bases. Mutação sem sentido, né, é uma mutação que leva ao término da cadeia de aminoácido e termina a síntese do RNA mensageiro, por exemplo. Então, você não tem uma proteína funcional, né? Mutação silenciosa, né? Que não acontece, acarreta efeito no fenótipo daquela bactéria, e mutação de supressão, que que vai corrigir mutações. Então, se a gente olhasse aqui, só apenas um exemplo. Por exemplo, algumas aqui de substituições, né? São pequenas alterações, né? Vai alterar, substituir, vai. Mas muitas vezes essa alteração aqui a célula não vai perceber. Então, existiu uma alteração aqui, mudou o código genético, mudou aqui, mas muitas vezes podem ser percebidos ou não. Ou por remoção, houve a remoção aqui do I para um T. Então, vai de novo ter alteração. Ou inserção, né? Há uma pequena alteração. Por exemplo, aqui, ó. A primeira que foi na substituição, substituiu o L pelo B, aí aqui substituiu, por exemplo, o V pelo A, então acontecem algumas alterações, e quando há uma exceção, eu aumentei aqui, em vez de ter um I, eu coloquei um T, então eu faço uma releitura desse código. Então, muitas vezes também isso pode alterar todo o código, né? Fazer uma releitura dele, então vai alterar toda a sequência do RNA mensageiro. E aí a proteína vai ser totalmente diferente. Então, aqui a gente tem aqui de substituição de base. Por exemplo, ó, aqui em cima na sequência tem um A, um T e um G. Então, A, C, C. Aí eu mudei aqui. Então, eu tenho uma proteína defeituosa. O códon era para asparagina. O anticódon, o códon aqui para ler era o códon da asparagina. Eu tenho uma proteína defeituosa. Por quê? Porque houve um processamento de replicação. Aqui, quando a proteína lê, existe um código de terminação. Então, a proteína ficou incompleta, não foi a proteína. Aí eu tenho a proteína normal aqui. Qual que seria o código? Seria tirosina. Então, a proteína normal. Teríamos que ter, nos outros dois casos, o mesmo código, UAU, para fazer o quê? Para ter a tirosina. Mas como teve alteração aqui, onde está em marrom, onde está em azul e onde está em
em rosa ou rosa choque, então mostra que houve alterações no códon que foi colocado aqui, então mudou o aminoácido. E aqui, ó, o AC. Como era o mesmo códon para tirosina, não teve mudança, ou seja, teve uma alteração, teve uma alteração aqui no códon. Vamos pensar assim, ó, a proteína normal, ela teria tirosina, que seria a última sequência que está à nossa direita. Se eu altero aqui para T e A, se teve alteração aqui em laranja, sei lá, acho que é laranja que vocês estão vendo aí, meio amarronzado, é o mesmo códon para tirosina, então não teve alteração. Quando muda aqui, na sequência que tem azul aqui, as duas sequências aqui no DNA e faz uma terminação diferente, uma leitura de código diferente, é um código de terminação. Então, eu tenho uma proteína defeituosa. E aqui eu tenho um código para asparagina, que é uma mutação de sentido trocado. Então, eu tenho uma alteração aqui no meu RNA. Então, dependendo do local onde a alteração foi feita, se é mais na extremidade direita, mais na extremidade esquerda, pode acontecer acarretar alterações nos códigos das proteínas também. E o que pode o que pode causar alterações, né, no RNA, no DNA dessas proteínas? Existem agentes químicos, e eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque muitas vezes acontece da alteração acontecer por agentes químicos que são chamados análogos de base. Ou algumas vezes também pode acontecer por radiação, por exemplo, raio-x, ultravioleta, que pode ser incidido sobre esse DNA e causar alterações. Mas no caso de análogos de base, nós temos aqui, por exemplo, ó, o 5-bromoracil. O 5-bromoracil, ele é muito parecido com a timina, tá vendo? Ó, se vocês olharem aqui, no bromoracil a gente tem um bromo e na timina a gente tem um grupamento CH3. Então, fora isso, eles são extremamente parecidos. Se no processamento do DNA, na replicação do DNA, esse análogo de base ele estiver ali em contato com a DNA polimerase, ela pode entender que isso aqui é um nucleotídeo e colocar ele no lugar da timina. Então, ela pode passar desapercebida e entrar ali no local. Só que isso aqui não é uma base, isso aqui é um outro componente, é um outro composto químico. Então, ele é um análogo, ele é muito parecido, mas ele não é igual. Então, a DNA polimerase, ela pode inserir esse brumoracil aqui no lugar da timina. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com a aminopurina, que o que ela tem? Ela é muito parecida também com a adenina. Então, se esse análogo de base estiver ali no meio onde que está acontecendo a replicação do DNA, a DNA polimerase pode entender que, como é muito parecido, tem pouca diferença, ela pode essa aminopurina ela pode ser colocada, ela pode ser inserida no lugar da adenina quando for acontecer a replicação do DNA. Existem outros casos, tá? Só trouxe 2 aqui para a gente poder estar comentando, para a gente poder estar falando. E algumas vezes o que vai acontecer é que a incidência, né, de luz ultravioleta, a incidência de outras fontes de energia pode fazer alterações no DNA e fazer com que ele, por exemplo, sejam colocados dímeros de pirimidina no DNA e fazer alterações no DNA devido à presença de raio ultravioleta e de outras ondas aí que possam fazer alterações muito prejudiciais ao DNA bacteriano. E como é que a gente faz para detectar essas mutações, né? No laboratório, quando a gente está trabalhando com isso, existem formas para a gente poder detectar a presença desses mutagênicos ou desses agentes mutagênicos lá. Porque muitas vezes a gente está falando aqui de coisas que acontecem na célula, mas que acontece de forma controlada. E quando eu quiser estudar isso, o efeito dessas mutações lá dentro do laboratório. Então, aqui tem uma Serratia marcescens, né, que é uma bactéria, e aí está mostrando a coloração dela aqui. Como é que eu faço isso lá no laboratório?
eu posso fazer uma seleção, né, dos micro-organismos resistentes a antibióticos através de uso de, por exemplo, de um agente mutagênico, tá? Então, assim, suponhamos que eu quisesse verificar se tem um agente mutagênico que é capaz de causar alterações nas células lá mutantes. Lembrando lá que é um mutante auxotrófico. É um mutante que eu preciso, é uma célula que eu preciso dar para ele tudo para o seu crescimento, né? Então, suponhamos que ele fosse um mutante lá para um determinado tipo de, por exemplo, prestidina que está dizendo aqui. Poderia ser para cistina, poderia ser para asparagina, mas o texto ele traz uma mutação prestidina. Então, como é que eu faço para verificar se houve a mutação ou não lá no laboratório? Eu posso induzir a célula a mutação e quero verificar. Então, lá no laboratório eu nunca fiz, tá? Mas eu já vi alguns colegas meus, quando que estudavam genética microbiana no laboratório, fazer isso aqui. Então, você pega um suporte, tá? Geralmente eles usam o veludo, o tecido de veludo, eles esterilizam esse tecido, e antes eles induzem essa célula a um tipo de mutação, tá? Suponhamos que eles vão colocar essa célula durante 3 segundos, vamos submeter essa célula a uma luz ultravioleta, tá? Então eu pego o meu micro-organismo, exponho esse micro-organismo à luz ultravioleta e verifico se ele sofreu algum tipo de alteração depois de 2, 3, 4 segundos, tá? E aí cada protocolo vai estipular quanto tempo, porque para a gente verificar se há ou não indução, a gente vai ter que conhecer um pouco, ler um pouco sobre o que já foi feito e aí induzir o protocolo do jeito que a gente quer. 30 segundos é bastante, faz bastante alteração. Então, geralmente as pessoas começam, assim, por alterações em pequenos intervalos de tempo, tá? Quando eu digo pequeno, é pequeníssimos, tá? É segundos, não é minutos, horas, não, são segundos. Então, suponhamos lá, submeto a minha placa, o meu material lá a uma ação mutagênica. Então, eu pego uma superfície de veludo, então eu vou, de certa forma, fazer um suportezinho ali e vou pegar a minha placa mestre, né, que tem um meio contendo histidina, tá aqui, o micro-organismo cresceu e eu quero verificar se eu, ao submeter esse micro-organismo a um agente mutagênico, se ele sofre ou não alguma ação. Então, aqui tem uma placa mestre com meio contendo histidina e eu tenho um veludo aqui. Por que eu uso veludo? Para eu poder marcar onde eu fiz, como se fosse uma impressão, né? Como se fosse um carimbo. Lembra os carimbos que a gente tinha quando a gente era criança? Então, como que faz o carimbo? Você coloca no local e vai imprimir ele na mesma posição da célula. Tá vendo? Se vocês olharem as placas, elas vão estar marcadas com um X, e a placa de veludo também ela está marcada com um X. Por quê? Eu vou sobrepor as placas, o veludo nas mesmas posições da célula. Então, numa placa, ó, a placa foi incubada, e essa placa de Petri, ela contém meio histidina, e a outra não tem histidina. Então, eu vou imprimir, vou pegar esse veludo, vou passar lá na célula, na placa de cima, em que o meio contém histidina, um tem, o outro não. Então, agora eu vou imprimir esse material sobre as duas placas e vou verificar quais células cresceram. E aí, se a gente olhar no meio de cultura, a gente vai verificar aqui que uma única célula não cresceu aonde não tinha histidina, ou seja, essa célula que está aí é a minha célula de interesse. Então, é essa que eu quero estudar daqui para frente, é essa que eu quero multiplicar. Por quê? Porque ela me mostrou que ela é auxotrófica, ela só cresce no meio onde tem histidina. Nesse momento, as outras células para mim não têm interesse, tá? Então eu tenho interesse nesse mutante auxotrófico aí, aquele que não cresce no meio sem histidina. Então eu quero estudar esse micro-organismo agora. Então eu posso fazer agora, daqui para frente, eu posso fazer vários estudos com ele, verificar que gene que ele perdeu, eu posso fazer um estudo de genética para verificar, comparar ele com o outro, para verificar qual gene que ele perdeu, onde que estava localizado esse gene. Então, daqui para frente, eu posso estudar várias alterações que aconteceu nesse mutante. Então, eu posso fazer isso para mutante para histidina, para mutante para cisteína, para qualquer outro tipo de mutação que aconteceu nesse gene. Então, eu posso selecionar aquele agente mutante dessa forma. Eu plaqueio, deixo crescer e depois eu coloco o micro-organismo para crescer no meio
sem histidina e com histidina. Lembrando que eu tenho que marcar onde eu coloquei para eu saber qual é o mutante, qual é aquela colônia que não vai ser formada quando eu colocar no meio sem histidina. Aqui a gente tem testes também para fazer, para testar, né, alguns compostos para verificar se eles são mutagênicos ou não. Então, aqui eles fazem um teste que é chamado teste de AME, é uma amostra experimental. Então, se vocês olharem, a gente tem 2 frascos, né, 2 tubos, e nos 2 tubos foi colocado extrato de fígado de rato, né? E nesses 2 mesmos frascos também foram colocados culturas de salmonela que são histidinas dependentes, tá? Que depende da histidina. E aí, num desses testes, foi colocado um mutagênico para ver se ele reverte essa supressão, para ver se ele reverte esse fator que faz com que as bactérias de salmonela, elas sejam dependentes de histidina. E nas 2 placas, olha só, na primeira placa, a gente vai colocar controle. Na primeira a gente tem que colocar o mutagênico e na outra não. E a gente plaqueia. Quando foi plaqueado, ó, pegou o material, colocou dentro da placa, esperou algumas horas e verificou o quê? Que na placa experimental, onde foi colocado o mutagênico, existem várias colônias bacterianas que reverteram esse processo de mutação, ou seja, elas não cresciam na ausência de histidina e agora elas crescem. Naquelas placas onde não foi colocado o mutagênico, ele não fez o processo de reversão. Então, aconteceu que cresceram só 2 células bacterianas, as outras não reverteram. Então, esse agente mutagênico, ele é tão potente que ele faz alterações nessa célula de salmonela, que antes ela era dependente de histidina para o seu crescimento, e agora ela não depende mais da histidina para o seu crescimento. E aí, a gente falou que algumas variações na genética bacteriana ou na genética de modo geral, elas acontecem por questão de mutação. E algumas elas vão acontecer por processo de formação, de recombinação genética, né? Vai acontecer uma recombinação entre genes para haver a alteração dessas bactérias. Então, serão trocas de materiais entre 2 cromossomos homólogos e que muitas vezes vai fazer por processo em organismos eucarióticos, vai acontecer por meiose, mas em procariotos eles vão acontecer por transferência e recombinação de genes. Aqui está mostrando o processo de recombinação genética por crossing over, né? Então, um DNA, DNA doador, ele vai encontrar um DNA receptor. Esse DNA doador, ele vai doar parte do seu material genético para o receptor, e aí esse processo ele vai ser mediado por uma enzima chamada proteína REC-A, e no final do processamento a gente vai ter aqui um DNA receptor, um DNA doador e um DNA receptor. O DNA que doou o material, agora ele vai ter parte do cromossomo, o DNA receptor vai ter parte do cromossomo doador. A recombinação, ela envolve 3 processos, né? Ela pode ser por transformação, por conjugação e por tradução. A gente vai falar um pouquinho deles aqui, que isso é importante, visto que as bactérias elas não fazem meiose, então o processo delas de sofrer recombinação, ele sempre vai acontecer por esses processos: transformação, conjugação e transdução. O processo de recombinação, só para a gente falar um pouquinho, o mais conhecido que foi estudado e que depois levou aos outros é o processo de recombinação estudado por Frederick Griffith. Ele trabalhava com Streptococcus pneumoniae, e a Streptococcus é uma bactéria, no caso da que ele trabalhava, era uma bactéria que causava sérios problemas, causava infecção. Então, ele fez vários estudos, e aí, quando o experimento dele, que ganhou visibilidade, que é conhecido no mundo inteiro, de processo de recombinação genética, é esse aqui que está mostrado nessa foto aqui, ou nessa micrografia, ou nessa representação. Então, o que ele fez, né? Depois de estudar bastante tempo, conhecer a bactéria, bastante sobre a bactéria Streptococcus pneumoniae, ele propôs um experimento, né? Logo ele fez, depois ele, lógico, para chegar aqui, ele deve ter feito isso várias vezes, mas o que ele verificou? Que
que a Streptococcus, alguns produzem cápsula. O que é a cápsula, né? Vamos lembrar, são estruturas que vão conferir uma certa vantagem aos micro-organismos e que muitas vezes ela vai trazer ali uma certa virulência e fazer com que a célula ela seja mais virulenta do que outras células que não têm cápsula. Então, ele pegou bactérias que eram encapsuladas, vivas, e infectou em camundongos. Então, ele pegou as bactériazinhas, infectou que elas tinham cápsulas e ele injetou elas no camundongo. Depois de algum período, o camundongo morreu. O que ele fez? Ele foi lá e pegou o camundongo e verificou que as colônias de bactérias encapsuladas foram isoladas do camundongo morto. Então, ele pegou e isolou. Então, o camundongo foi morto por essas células encapsuladas. Então, ok, o camundongo morreu, então a bactéria era causadora dessa morte desse camundongo. Na sequência, ele pegou bactérias não encapsuladas, né, do mesmo Streptococcus, e injetou num camundongo. O que ele percebeu? Que o camundongo permaneceu saudável. Então, ele verificou lá, novamente, ele isolou em placas a bactéria. Então, um tinha cápsula, ele isolou. No outro não tinha cápsula, o camundongo não morreu, mas ele também fez o isolamento dessas bactérias. Num terceiro experimento, o que ele fez? Ele levou essas bactérias encapsuladas ao calor, né? Ele promoveu ali uma morte bacteriana por calor nessas bactérias. Elas tinham cápsulas, ele promoveu essa morte, infectou esse camundongo com essas bactérias que foram submetidas ao calor, o camundongo não morreu. Ele tentou isolar a bactéria e ele verificou que não tinha essa bactéria no sangue dos camundongos. E aí, ele não estava ainda totalmente satisfeito. Então, ele promoveu o quê? Ele pegou bactérias não encapsuladas vivas e bactérias encapsuladas mortas. Então, aquelas que ele já tinha promovido o efeito do calor, né? O que está na figura, na amostra 3 aí. E ele juntou essas duas bactérias e injetou no camundongo. E o camundongo morreu. Logo, ele também isolou essas bactérias. O que ele entendeu? Que bactérias vivas não encapsuladas, quando encontram bactérias mortas encapsuladas, de certa forma elas trocam material genético e elas tornam-se bactérias capsuladas. Então agora essas bactérias de certa forma elas produzem essa virulência e matam o camundongo. A partir daí muitos outros estudos vieram na sequência para entender, né, o processo de recombinação genética. Então, no sangue dos camundongos mortos, ele encontrou bactérias encapsuladas vivas e o material genético, o gene das bactérias mortas, tinha entrado nas células vivas, modificando-as geneticamente, né? Então, agora ele verificou tudo isso da recombinação. E depois disso, outros estudos vieram, como, por exemplo, o estudo da transformação. A gente costuma dizer isso, e a gente lê isso nos livros, né? Que no processo de transformação, o que acontece? Você vai ter ali uma célula receptora, vocês mostram aí, eu tenho o cromossomo dela marcando com A, B, C, D, e a gente vai ter uma célula doadora. Essa célula doadora, muitas vezes, por exemplo, vamos lá, uma bactéria lá do solo, né? Vamos pensar numa bactéria que está lá no solo. Então, eu tenho uma bactéria receptora lá no solo e eu tenho uma bactéria doadora lá no solo. A bactéria receptora, ela está intacta, ela está viva, ela está, seu material está totalmente íntegro, e você tem uma bactéria receptora que seu material, ela só tem o seu material genético lá no solo, mas a bactéria em si, a célula bacteriana em si, ela já foi destruída. Então você tem ali no solo fragmentos de DNA da célula doadora. Se essa célula receptora ela captar esse material da célula doadora, o que acontece? O DNA, ele pode se alinhar, o DNA da célula doadora, ele pode se alinhar à célula receptora e formar um processo de recombinação e ele agora integrar, fazer parte do DNA bacteriano agora. Então, ele foi integrado ao cromossomo bacteriano. Isso é um processo de transformação, ou seja, eu não preciso de duas células vivas, duas células íntegras e viáveis para que aconteça esse processo. O fato de eu ter uma célula receptora apta a receber fragmentos de DNA, esse fragmento ele pode ser incorporado, pode ser integrado, né, ao DNA cromossomo e formar um outro material. E essa recombinação, ela pode fazer uma célula geneticamente totalmente transformada, que pode conferir vantagem a essa célula, fazer com que ela seja mais virulenta, que ela seja mais letal, que ela seja mais infecciosa, pode conferir a essa célula
algumas vantagens. No processo de conjugação, né, que é um outro processo de transformação, a primeira coisa que tem que ter é contato entre as células, e a gente tem que ter células que sejam... tem que ter uma célula doadora e uma célula receptora. E é preciso que haja contato entre as células. Então, o que vai acontecer? Primeiro, né, qual que é a diferença entre a transformação e a conjugação? É que existe esse contato. Então, existem aqui, vamos pensar aqui que eu tenho duas células. Uma célula doadora que contém o plasmídio, e aí a célula doadora ela é chamada de F+, justamente porque ela tem o plasmídio. Então, aqui mostra que uma célula, o cromossomo celular e o plasmídio celular da célula doadora, e aqui eu tenho uma célula receptora que é F-. Então, ao entrar em contato, a partir do momento que essa célula é doadora, ela entra em contato com a célula receptora, vai haver a transferência desse plasmídio. Então, uma cópia do plasmídio, lembrando que o plasmídio é circular, é menor que o cromossomo, mas ele é dupla fita. Tá? Então, uma dessas fitas vai ser transferida para a célula receptora, usando aquela estrutura do pilus, né, que a célula receptora, célula doadora tem. Então, elas vão entrar em contato através do pilo. Um plasmídio vai ser transferido, uma cópia do plasmídio, uma cópia do DNA, vai ser transferido para a célula doadora, e uma cópia vai ficar na célula, vai ser transferido para a célula receptora, e uma cópia vai ficar na doadora. Assim que esse processo acontecer, as duas serão replicadas, e agora ambas serão células doadoras. Então, eu tenho uma célula F+, e uma célula F-. A partir do momento que as duas receberem, o plasmídio estiver integrado nas duas, as duas células, elas agora vão se tornar células F+. Existem em alguns momentos, então aqui está mostrando a mesma coisa, ó, na parte de cima, tá? Existem 3 momentos em que acontece aqui a conjugação, e eu quero chamar a atenção. Então, na parte A, eu tenho a célula receptora, né, o plasmídio, havendo o processo de conjugação. Então, vai acontecer o processo de conjugação, e as duas células vão depois virar plasmídio, duas células com plasmídio, e as duas células vão ficar F+. Em alguns momentos, tá? A célula F+, ela vai sofrer um processo que o plasmídio dela vai ser integrado ao cromossomo, tá? Então, a recombinação entre o fator F e o cromossomo ocorre em um sítio específico de cada espécie. Então, eu tenho uma célula bacteriana, plasmídio F+, e ela vai doar esse plasmídio para uma outra célula F-, tá? Só que acontece que esse plasmídio primeiro ele vai ser integrado ao cromossomo, tá? Então, vai haver uma integração do cromossomo ao plasmídio. Quando essa célula for fazer o processo de transferência, pelo fato dele estar integrado ao cromossomo, o que acontece? Ela é muito grande, tá? Então, acontece que agora você não tem um plasmídio pequeno, uma célula que vai passar rápido pelo processo de conjugação. Não é um plasmídio lá, suponhamos que esse plasmídio tivesse lá 200 genes, né? Um plasmídio pequeno. Agora, se ele está integrado ao cromossomo, então ele vai ficar muito grande. O que vai acontecer? Você vai fazer com que essa célula se encontre com vai se integrar ao cromossomo, e no processamento dessa célula, que agora ela vai ficar chamada de célula HRF, a partir do momento que esse cromossomo foi integrado aqui, no processamento, quando acontecer a transferência, não vai dar conta de transferir todo o material, tá? Então, essa célula HFR vai transferir o cromossomo para uma célula F-, e aí, no final, o que você vai ter? Você não vai ter uma célula F+, você vai ter uma célula F-. Por quê? Porque como o cromossomo está integrado o plasmídio está integrado ao cromossomo, quando esse material for passar, ele é tão grande que não vai acontecer de passar o plasmídio. Olha o que aconteceu. Na célula, o plasmídio ficou numa célula, e no que foi integrado foi parte do cromossomo. Então, essa célula não é F+, ela não pegou a parte do plasmídio. Então, aqui não houve processo de conjugação, não houve a transferência do plasmídio como deveria ter acontecido. Então, a célula vai se transformar, essa célula
HFR, ela, no processo de conjugação, a célula F- vai se tornar a célula F-. E no processo de transdução é quando a gente vai... parte do material que o bacteriófago carrega, ele vai no processo de encapsulamento. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma célula uma célula doadora, uma célula que vai doar o seu material genético, e aí ela vai ser infectada com plasmídio. Então, eu tenho um plasmídio bacteriano, esse plasmídio vai infectar essa célula doadora, e aí o que acontece? O plasmídio vai o plasmídio não, o bacteriófago, tá? Desculpa que eu tô falando de fazer tanto de plasmídio, que eu tô falando de plasmídio. Então, essa célula vai ser infectada com um bacteriófago, um vírus que infecta a bactéria, e aí ele vai lançar o seu material genético aqui. No momento da replicação, o que vai acontecer? Essa célula, ela vai degradar o cromossomo bacteriano e ela vai fazer com que a célula bacteriana trabalhe a seu favor. Então, para ela produzir, replicar o DNA viral, né, o DNA do bacteriófago, e ela vai produzir várias cópias. Acontece que no processo de montagem desses bacteriófagos, parte do DNA bacteriano ele será montado dentro desses bacteriófagos, e ao invés de ser colocado dentro desses bacteriófagos, parte do DNA viral, então vai entrar dentro dessas células parte do DNA bacteriano. Na próxima vez que esse vírus infecta, que esse bacteriófago, né, no caso aqui o vírus, ele infectar uma nova célula receptora, ele vai levar essa parte do cromossomo bacteriano e vai entrar em contato com a célula receptora. Esse cromossomo bacteriano vai integrar ao cromossomo bacteriano, essa parte que o vírus trouxe, vai se entregar ao cromossomo, e toda vez que a célula agora replicar, ela vai passar parte desse material agora para as novas células. Então, o processo de transformação é quando o bacteriófago engloba, né, ele encapsula parte do DNA bacteriano, e agora ele vai transferir isso, né, por uma transferência na sua próxima reinfecção, ao invés de levar parte do DNA viral, ele vai levar parte do DNA bacteriano, e agora esse DNA vai fazer parte da nova célula. E aí vai conferir novamente vantagens ou desvantagens para essa célula. Então, no processo de transformação, a gente tem no processo de recombinação, a gente tem a transformação, a conjugação e a transdução, e cada uma delas por processos específicos. Ora, por DNA que está ali no local onde que a célula doadora possa incorporar esse DNA, ora por processo de conjugação e ora por processo de transdução. No processo de conjugação, sempre é preciso que a célula seja capaz de fazer conjugação, que ela seja considerada uma célula F+, para ela doar esse plasmídio para uma célula F-, e no processo de transdução é preciso o auxílio de um bacteriófago para, de certa forma, encapsular parte do DNA bacteriano e levar até uma célula receptora, e esse DNA bacteriano ele ser integrado à nova célula, à célula receptora bacteriana. Então, esses são os processos mais importantes de transformação. Quando a gente fala de RNA de eucariotos, algumas coisas que são importantes lembrar é que em eucariotos o DNA ele é linear, que o processamento geralmente ele acontece, geralmente ele é uma direção, que para as células, no processo de transcrição do RNA, o RNA mensageiro ele precisa ser processado, né? É preciso que sejam eliminados os seus introns, que são genes que não codificam nenhuma proteína, para depois ser formadas proteínas. E uma coisa interessante que muitas vezes a gente não ouve é que muitas vezes o RNA de bactéria ele pode produzir o RNA mensageiro de bactérias, ele pode codificar para mais de uma proteína, né? E aí, no RNA eucariótico, é preciso várias cópias de RNA mensageiros para produzir proteínas diferentes. Então, eu preciso de um RNA para proteína A, um para B, um para C, um para D, e muitas vezes no RNA de bactérias isso não é tão preciso assim, tá? Às vezes o RNA ele pode transcrever para diferentes tipos de proteína. Sobre a questão
do metabolismo. Era isso que eu queria dar destaque para vocês. Eu sei que vocês já viram isso exaustivamente em outras disciplinas, genética, em celular, mas eu só queria trazer aqui a questão importante dentro da genética, principalmente de bactérias, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu peço desculpa mais uma vez por não ter podido dar aula na semana passada, mas meu marido não passou muito bem à noite, e aí meu filho estava só chorando, não queria ficar com ele, e eu preciso, para dar aula, eu preciso de que o meu filho não fique pulando e gritando do meu lado. Então, ele não tinha dormido muito bem à noite, estava bem estressado, e eu achei melhor acalmá-los para que eu pudesse dar aula. Se eu não tivesse conseguido dar aula aqui hoje, eu teria gravado. Se eu não tivesse tempo para hábil, eu gravaria a aula e deixaria disponível para vocês, e depois a gente poderia parar e verificar sobre isso. Mas, no momento, eu consigo, olhei meu horário lá e ainda tá tranquilo, tá? E consegui ministrar aula, então eu peço desculpas, mas às vezes, da mesma forma que acontece com vocês, alguns eventos, né, que a gente não consegue controlar, na vida dos professores também acontece, em pandemia, então, que tá todo mundo em casa, a coisa é pior, porque eu não tenho tata, não tenho nada, então eu tive que dar uma atenção para ele, porque estava muito estressado. Peço desculpas, mas acontece. Prof, eu tenho uma pergunta. Hum. Assim, geralmente se fala mais nessa parte de mutação, que desenvolve resistência nas bactérias patogênicas, né? Uhum. Aí o que eu pensei foi em relação às bactérias que a gente tem, por exemplo, no intestino, que elas são benéficas para a gente e tudo mais. Aí, se a pessoa, por exemplo, ela é exposta a uma longa antibiótico terapia, assim, ou uma quimioterapia, não sei, algo que desequilibre bastante ali a parte intestinal em relação às bactérias. Pode acontecer que haja daí uma mutação ou algo que faça com que essas bactérias, elas, por exemplo, antes ela produzia uma vitamina, agora ela não produz mais. Isso gera um prejuízo para a pessoa? Assim, de um modo geral, pode acontecer sim. O que acontece muitas vezes é que a nossa própria alimentação, de um modo geral, ela vai repor, né, esses micro-organismos, né? A gente toma uma série de outros alimentos aí que vai fazer com que altere, né, essa microbiota. O que acontece muitas vezes é que quando a gente toma uma quantidade muito grande de antibióticos, a gente mata praticamente tudo que está lá, né? Se você toma um antibiótico por um grande período de tempo e você faz uso de alguma terapia muito forte, né? Por exemplo, no câncer, você acaba destruindo todas essas bactérias que estão ali. E muitas vezes é por isso que as pessoas têm muita infecção bacteriana nos processos de tratamento dessas doenças. Por quê? Porque você abre porta para aquelas bactérias que são oportunistas. Porque aquelas bactérias que, de certa forma, te protegeriam, né, que são aquelas que protegem o nosso intestino, protegem o nosso organismo, elas morrem. Então, você abre porta para aquelas que muitas vezes não faz parte ou que não entraria em contato conosco se o nosso organismo estivesse saudável. E aí, muitas vezes, a gente vai repor na nossa alimentação, né? E se a gente, dependendo do tipo de alimentação que a gente tem, a gente vai repor elas muito facilmente. Lógico, né, que se a gente for continuar fazendo uso de antibióticos em grandes quantidades, elas vão ficar descompensadas. Mas a partir do momento que a gente para de usar esses antibióticos e começa a ter uma alimentação considerada adequada, e aí eu tenho muita dificuldade de entender, de dizer para você o que é saudável ou não. Não que eu não sei o que não é saudável, tá? Mas o que é saudável para mim pode não ser saudável para você, tá? E aí eu vou dizer o que eu quero dizer com isso. Suponhamos lá, você é alérgico à lactose, tá? Suponhamos lá que eu não sou alérgico à lactose, eu amo leite, eu como tudo que tem leite, tá? Tudo à base de leite, tá? Não adianta eu dizer para você que você tem que comer produtos à base de leite se você é alérgico, tá? Então, é saudável para mim, mas não é saudável para você. Tá? Então, o que eu considero saudável? Aquilo que você alimenta e faz bem para o teu organismo, tá? Se você pode comer alimentos à base de glúten, né?
fácil, se você pode comer alimento à base de lactose, pode comer todas as verduras, come todos os legumes, todas as frutas, aquilo que você pode comer que é saudável. Lógico que existe um grupo aí, e a gente sabe, de alimentos que não são saudáveis, alimentos que são ricos em sódio, muito processados, muito ricos em gorduras. Isso não faz bem nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Por quê? Porque isso desequilibra o nosso organismo, dependendo do que a gente comer, excesso de álcool, excesso de corante, excesso de um grande de outros produtos aí, pesticidas, né, alimentos que são ricos em pesticidas, em outros antibióticos, também vai descompensar. Então, esses alimentos, essas drogas, né, tanto antimicrobianos como quimioterápicos, eles podem descompensar, sim. E eu não acredito, assim, que eles vão causar uma alteração tão grande, porque muitas vezes eles vão morrer tudo, tá? Não que ele vai acabar, dependendo do processamento, do medicamento que você estiver tomando, eles são tão agressivos que eles vão acabar matando todas, inclusive as que sofrerem algum processo de mutação. E aí a gente vai de novo ter que, como se fosse repopulacionar, né? Vai ter que de novo compor a nossa microbiota intestinal. E aí, gente, é muito interessante que hoje existem alguns estudos de modulação intestinal que mostram isso, né? Como que o nosso organismo, quais são os micro-organismos que estão no nosso dia a dia, no nosso organismo. Então, existem, assim, estudos que já comprovaram que pessoas que nascem de parto, se você tem um irmão que nasceu de parto normal e você não, no modo geral, as suas bactérias são diferentes dele. Se você foi amamentado e ele não, tá? Amamentado no peito, ele não, também existe. Se você nasceu de parto vaginal ou de parto cesárea, existem alterações. E aquilo que você ingere ao longo da sua vida faz com que a sua microbiota ela seja totalmente diferente do seu irmão. Talvez aquilo que você coma. E isso faz com que algumas bactérias do nosso próprio intestino, elas, dependendo do que a gente tem, quem coloniza ali, quais são os genes preponderantes que tem ali, quais são as espécies preponderantes que tem ali, pode desequilibrar o nosso organismo, pode nos levar à obesidade, à hipertensão, à diabetes, e isso já tem estudos que têm mostrado isso, tá? Eu estou começando a estudar um pouquinho sobre isso, eu nunca estudei a fundo sobre isso, assim, que é tanta coisa que a gente tem no nosso dia a dia que eu nunca estudei isso a fundo. Estou começando a estudar um pouquinho para entender melhor essa questão de quais os gêneros que estão ali, né, na nossa microbiota, não assim, só saber, eu sei que tem gêneros que são bons e qual, mas eu quero saber quais são, quais que preponderam, se eu tenho diabetes, qual que prepondera, eu quero saber isso mais especificamente, porque a área da microbiologia é muito grande, e eu não, assim, por mais que eu estude, eu não sei ainda qual que está mais ali presente, se for para diabetes, se for para hipertensão, se for para obeso, eu quero entender um pouco disso, dessa questão da modulação intestinal. Mas eu acredito que depois que você faz o tratamento, você vai ter que, a partir do momento que você começa a ingerir novamente os alimentos que são considerados normais, né? Porque aí também, dependendo do tipo de doença, a pessoa não consegue comer direito, o tipo de alimento que ela aceita, não é questão de querer comer, é questão de aceitar, né? Dependendo do tipo de tratamento, ela não aceita determinados alimentos. Outros, elas não conseguem comer. Então, a própria alimentação dela também fica comprometida. Então, depois que ela começar a voltar a alimentar, a sua própria microbiota ela vai começar a se recompor, né? E aí, eu acredito que muitas vezes não vai ter muita alteração, porque mata tudo, acaba matando muito. Vai ser poucos que vão sobrar ali ou não vai sobrar nada. Entendi, Pro. Obrigada. Mais alguém? Então tá, então até. Hoje é terça, né? Então até quinta. Bons estudos para vocês. Como que tá a coronavírus na cidade de vocês? Vocês estão bem? A família de vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Então tá bom. Fiquem bem e até. Eu vou parar a gravação. Tchau, Pro. Boa semana. Para vocês também.